Um outro ponto que vamos utilizar para discutir a evolução da ciência e os seus reflexos na sociedade é um evento hipotético. Vamos imaginar o que aconteceria se o Aquiles, o antigo herói grego, se encontrasse com o rei Arthur e eles fossem duelar, né? Então um provocasse o outro para briga e houvesse uma briga entre os dois, né? Uma luta entre os dois, na qual cada um deles poderia usar as suas indumentárias que teriam usado no universo em que eles pertencem, né? Então aqui nós trazemos uma figura do Aquiles, tirado lá do filme Troia, e aqui uma figura do rei Arthur, né? Tirada também do cartaz de um filme, né? É preciso dizer que as duas figuras talvez não sejam figuras históricas, né? Então não há, vamos dizer assim, indícios da existência real do Arthur e nem da existência real do Aquiles, né? Podem ser duas figuras, digamos assim, mitológicas, né? No sentido de que não corresponderam a figuras reais presentes na história. Mas vamos fazer um exercício mental, vamos supor que eles existam e que possam se encontrar num tempo específico, né? Então, mas eles podem levar as suas indumentárias e vamos dizer assim, promover uma peleja entre eles, né? Então o Arthur vai usar a sua espada, sua armadura, o Aquiles também vai usar a sua espada e sua armadura, né? Contudo, são objetos que são confeccionados de acordo com a época, né, que eles pretensamente viveram. Vamos supor também que o Aquiles não tem os poderes divinos, né, que são mencionados na Ilíada de Homero, né? Eu recomendo a leitura, né? Então, nenhum professor de física ou de ciências pode realmente ter um conhecimento muito bom de ciência se não ler a Ilíada de Homero, se não ler as obras clássicas. Elas são muito importantes para a formação de uma visão suficientemente profunda de mundo e com isso poder, vamos dizer assim, passar a ciência da maneira como ela é de fato, né? Então eu recomendo a leitura não só da Ilíada do Homero, mas também a Odisseia do Homero, né? E a Eneida de Virgílio, né? Que são, digamos assim, obras clássicas da cultura greco-romana e que nos dizem muito a respeito da sociedade e da ciência mesmo no período da Antiguidade Clássica. Bom, vamos ver as indumentárias e as armas dos nossos dois heróis, né? Vamos supor que o Aquiles não tem aquelas vamos dizer assim, propriedades divinas, né? Eu só lembro que Aquiles, ele era filho de uma deusa, né? Tétis, com um herói grego, né? Um humano, e quando pequeno, quando nasceu, foi profetizado que ele teria uma vida curta. Então a sua mãe, Tétis, o levou até o rio Styx e o mergulhou nas águas do Styx. E as águas desse rio, eles davam o poder da invulnerabilidade a quem se banhasse ali. Só que Tétis, ao mergulhar, ele era um bebê, nas águas do rio, ela o segurou pelo calcanhar, né? Então ele adquiriu a invencibilidade, né? Exceto do calcanhar, né? Porque ficou fora das águas. E daí a origem do termo calcanhar de Aquiles, era a única parte vulnerável do seu corpo, né, da sua pessoa. Mas vamos supor que ele não tem essa invulnerabilidade, né? Então a única coisa com que ele possa contar aqui no nosso duelo hipotético, né, e até inverossímil, é a sua armadura, o seu escudo e sua espada, né? O seu elmo, possivelmente nada mais que isso, e a sua agilidade, que seria a agilidade de uma pessoa normal.
né? Aliás, um guerreiro normal, um guerreiro treinado, né? E o Arthur também, ele teria a mesma habilidade como um guerreiro treinado, mas ele tem a sua espada e a sua armadura, né? Então a pergunta é, qual dos dois venceria, né? Se houvesse uma aposta valendo dinheiro, né? Em qual dos dois que você apostaria, né? Bom, para, vamos dizer assim, fazer uma aposta segura, e eu vou dizer que o resultado dessa briga é quase determinístico, né? É possível dizer quem que vai ganhar com uma larga probabilidade. Para determinar isso, nós temos que olhar a indumentária de cada um. Se nós observarmos bem, a armadura do Aquiles, ela é feita de couro, né? Então repare bem essa cor marrom, né? Então boa parte dela é feita de couro. Talvez as ombreiras aqui sejam feitas de bronze e o seu elmo, ele também é feito de bronze, bem como a sua espada. Por que de bronze? Porque Aquiles viveu na Idade do Bronze, né? Na verdade, no final da Idade do Bronze, que foi, ou no máximo, né? Na passagem da Idade do Bronze para do Ferro, que é mais ou menos a época em que se acredita que houve a Guerra de Troia, né? A Guerra de Troia é um evento histórico, ela de fato aconteceu. Então, se o Aquiles foi um personagem, mesmo que fictício, vivenciou a Guerra de Troia, então ele é dessa época, né? A época, digamos assim, em torno, né? Grosseiramente falando, 1000 antes de Cristo, né? Que é mais ou menos a época da passagem da Idade do Bronze para a Idade do Ferro, né? Já Arthur, ele supostamente viveu no século X, né, depois de Cristo, então lá para o ano de 900 e pouco depois de Cristo, então, portanto, já na Idade Média, né? E se você for observar bem a sua indumentária, né, o seu escudo e a sua armadura e a sua espada são feitos de aço, né? Então, vamos dizer assim, reparem, por exemplo, o comprimento da espada do Arthur e o comprimento da espada do Aquiles, né? Então, o comprimento da espada é um fator muito importante numa luta desse tipo, né? Dado que não haja armas de fogo, né? Porque se sua espada for mais comprida, você consegue acertar o seu oponente numa distância em que ele não vai te alcançar, né? Então repare como que é diferente o comprimento da espada do Aquiles e o comprimento da espada do Arthur. Além disso, a armadura de aço do Arthur é muito mais impenetrável do que a armadura de couro e bronze do Aquiles, né? Então, possivelmente a espada do Arthur vai poder atravessar a armadura do Aquiles, mas a espada do Aquiles jamais atravessaria a armadura do Arthur. Então, quem vai ganhar essa peleja, vamos dizer assim, é quase batata, né? Dizer que seria o Arthur, né? Mas a pergunta é, bom, por que que os soldados aqueus, né, gregos, que combateram em Troia e mesmo os troianos, não fizeram espadas de aço, né? Então, por quê? Então é esse porquê que é importante nessa discussão aqui, né? Então, como eu já falei, o Aquiles viveu no final da Era do Bronze, mas depois da Era do Bronze houve a Idade do Ferro, né? E houve uma mudança muito grande aí. Por que que os historiadores dividem a história antiga nesses períodos, né? De Idade do Bronze e Idade do Ferro. O que acontece na transição que aconteceu por volta do ano 1000 a.C., de uma era para outra era? Então, na verdade, vamos ver como que é a classificação das eras, as idades da Idade Antiga, né? As eras na Idade Antiga, a Idade Clássica, vamos dizer assim, né? Então,
A primeira parte, digamos assim, a partir de quando começou a história, ou seja, a partir de quando começou o registro escrito dos acontecimentos, o primeiro período é chamado de Idade Paleolítica, né? Então ele não é bem a partir de quando existe a escrita, mas a partir de quando, digamos assim, se tem notícia, né, a respeito da humanidade. Então, a Idade Paleolítica iria desde o surgimento da espécie humana, né, até mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo. Então, se coloca há variações nessas datas, mas provavelmente de 70.000 antes de Cristo até 12.000 antes de Cristo. Então, o que o ser humano conseguia fazer ou fez nessa idade, né? Então, ele era capaz de cortar e lascar ferramentas de pedra. Nós estamos vendo do ponto de vista da ciência e tecnologia. Pintura e modelagem de animais em seres humanos, tem aquelas pinturas rupestres, né, que são encontradas em cavernas. A arte de manobrar o arco e flecha, então o arco e flecha é inventado nessa época, e a domesticação de cães, né? Então são 4, vamos dizer assim, habilidades que o homem adquiriu nessa época, e que, vamos dizer assim, existem muitas outras, né? Por exemplo, o domínio do fogo, né? A descoberta da roda, que não se sabe, na verdade, quando que aconteceu, né? Mas, digamos assim, aqui foi destacado apenas 4 para a gente tentar entender qual que era a habilidade que o homem tinha. De qualquer forma, se nós não restringirmos a armas, né, armamento, nessa época o homem só conseguia trabalhar com material a pedra, né? Então, todas as lanças, as pontas, né, de flechas ou de armas, as facas, tudo teria que ser feito com pedra, né? Então aqui também é conhecido como Idade da Pedra Lascada, né? Então, ou Idade da Pedra, né, se preferirem, né? Aí nós temos depois a Idade Neolítica, que vai de 12.000 anos até 4.000 anos, né? Então aí também o homem continua com a habilidade de manipular a pedra, mas era uma coisa mais refinada, né? Então ele poderia polir e modelar ferramentas de pedra, com isso construir facas mais afiadas e pontas mais aguçadas, né? Mas foi na Idade Neolítica que o homem dominou a cerâmica, né? Bom, o homem na Paleolítica dominava o fogo. Então, vamos dizer assim, em algum momento, né, em diversas partes do mundo, em diversas sociedades primitivas, o homem teve a ideia ou derrubou acidentalmente o barro no fogo, né, e depois viu que ele fica duro. Então, como ele pode modelar o barro molhado, né, e ele fica duro depois, foi possível a confecção de objetos, né, como cuias, vasos e etc., com a cerâmica, né, a partir do barro, né? Também foi quando começou a fiação e tecelagem. Então a ideia de pegar o algodão e, vamos dizer assim, separar o algodão em fios e com isso confeccionar tecidos, né? Antes disso o homem dependia mais da pele de animais, né? E foi quando também surgiu a domesticação de diversas espécies de animais e plantas. Então, digamos assim, a pecuária começa nesse momento, bem como a agricultura, né? Então foi a partir do domínio da agricultura que o homem pôde não ser nômade, porque sem o domínio da agricultura restava ao homem a caça, a pesca, né? Então, arrumar frutas, né, nas árvores. Mas isso exigia com que as sociedades fossem nômades, né? Elas teriam que seguir os animais para poder sobreviver. Mas quando o ser humano começa a domesticar os animais, ele prende os animais em reservatórios e começa a desenvolver a agricultura, então isso proporcionou a fixação do homem em locais pré-definidos. Então houve o surgimento das cidades, né? As cidades mais antigas que se tem notícia são desse período aqui, né?
Antes desse período não havia cidades. Mas em 4000 a.C., essa é uma, digamos assim, idade, uma época do tempo mais bem definida. Aqui o 12.000 anos ainda é uma aproximação, mas o 4.000 anos é mais ou menos bem definido, é porque aconteceu alguma coisa que fez com que terminasse a Idade Neolítica e começasse a Idade seguinte, e a Idade seguinte é a Idade do Bronze. E o que determinou essa mudança, né, na classificação dos historiadores foi justamente a capacidade do homem de moldar o metal. Né? Então começa aí, os instrumentos passam a deixar de ser de pedra, né, que são muito mais ineficientes, para serem de metal. E sendo de metal, você consegue fazer lâminas mais afiadas, né, e objetos, vamos dizer assim, mais finos, né, instrumentos mais finos, mais delicados e mais, que têm um objetivo mais específico e são melhores para trabalhar, né? Então a foice, por exemplo, a enxada, né? Então diversos instrumentos que você precisa dominar os metais para poder fazer isso, né? Então o homem descobre os metais, né? Então ele descobre também que jogando metais no fogo, esses metais vão derreter e ele, se fizer um molde, que pode ser de pedra, né? Ele pode escavar, moldar com pedra mesmo, com objetos de pedra, fazer moldes em pedra e jogar o metal ali, mesmo bruto, e aquecer, né, esse conjunto todo até derreter o metal. Ele pode dar forma ao metal derretido quando ele se solidifica novamente no esfriamento, né? Então aí surge então a tradição da metalurgia, né? Então naquela época, a mineração do metal era muito diferente do que é hoje, porque os metais eram muito abundantes à superfície da Terra, né? Então, como no Neolítico não se sabia como manipular metais, os metais podiam ser encontrados à flor da superfície da Terra. Você andava e tropeçava em metais, né? E o homem poderia derreter alguns desses metais, né? Particularmente o ser humano, né, aprendeu a manipular o estênio e o cobre, né? Então a mistura do estênio com o cobre é que dá o bronze, né? Então eles viram que o bronze ele tem uma certa consistência, ele não se quebra facilmente. O estânio ele tem um ponto de fusão muito baixo e ele é meio mole, né? Ele não daria para você fazer uma espada com ele, né? Mas ao misturar com cobre, derreter os dois juntos, né? Então surge o bronze, que é um metal bastante consistente, ele é bastante maleável, né? A gente sabe que a gente pode fazer estátuas, por exemplo, de bronze, pode fazer folhas finas de bronze. Então é um metal uma liga metálica muito maleável e muito boa para fazer lâminas, por exemplo, né? Então se começou a fazer objetos, né, de bronze, incluindo objetos bélicos, né? Então armas de bronze, então facas e espadas de bronze. Contudo, existe um problema que o cobre e principalmente o estanho não são metais tão abundantes. Então, vamos dizer assim, não é muito fácil você, vamos dizer assim, equipar um exército inteiro com armas de bronze. E além disso, o bronze ele tem um certo limite de comprimento que você pode confeccionar uma espada, porque isso depende muito da dureza e da resistência do material a tensões, né? Então, por esses dois motivos, mas particularmente porque o cobre e principalmente o estanho não são, vamos dizer assim, metais tão abundantes na Terra, havia uma limitação do tamanho das espadas que se poderia confeccionar, né? Não dá para fazer espadas muito grandes e usar muito material, porque você não conseguiria equipar um exército inteiro com isso aí. Então havia
uma limitação mesmo de ordem material para equipar todos os soldados, né, de um exército. Contudo, nós sabemos hoje em dia que, hoje em dia não, bom, desde muito tempo, né, que o ferro é muito mais abundante que o cobre e o estanho, né? Então, na época, na Idade do Bronze, as pessoas literalmente tropeçavam no ferro quando andavam sobre a terra, né? O ferro é muito abundante, é um elemento muito comum, né? Então, a pergunta é, por que na época da Idade do Bronze não se fazia armas de ferro, né? O ferro, ele é muito mais resistente e maleável do que quer dizer, ele não se quebra com tanta facilidade quanto o bronze, e ele, vamos dizer assim, é mais resistente do ponto de vista de impacto, e também ele pode ser, vamos dizer assim, manipulado de tal forma a fazer lâminas muito finas, né? Então, por exemplo, todas as facas que nós temos em casa são feitas de aço, né? Que o aço é o ferro misturado com carbono. Aí já vai ser uma técnica que vai ser desenvolvida na Idade Média. Mas você pode fazer a arma de ferro. O único problema é que o ferro enferruja. Mas enquanto ele é jovem, e se você polir ele regularmente, ele vai ser ótimo, tão ótimo quanto o aço em termos de resistência e maleabilidade, né? Então poderia se fazer espadas mais longas e mais eficientes naquela época, considerando apenas a sua abundância, né, disponibilidade de ferro. Contudo, existe uma diferença física entre o cobre, o estanho e o ferro, que é o seu ponto de fusão, né? O ponto de fusão do cobre é 1083 graus Celsius. O do estanho é muito baixo, 232 graus Celsius. Mas o do ferro é 1520 graus Celsius. Até 1083 graus, se você jogar o metal numa fogueira, ele vai derreter. Mas se você jogar um pedaço de ferro numa fogueira, ele não derrete. A temperatura que você tem ali, que é no máximo 1000 e poucos graus, não é suficiente para você derreter o ferro. Então essa era a grande limitação que havia na Idade do Bronze. Eles não tinham tecnologia para fundir o ferro, embora o ferro fosse muito abundante, estivesse em todo lugar. Você poderia, no máximo, ir martelando o ferro ou ir quebrando ele, né, para obter, mas isso não daria muita eficiência para construir armas, né? Então, para fundir o ferro, o que você precisa? Você precisa de um alto forno, né? Então, você precisa de um local fechado. O fogo tem que ser feito num local fechado para que a temperatura não se dissipe, né? A energia térmica não se dissipe ou a dissipação seja limitada, e poder chegar a temperaturas mais altas. E, na verdade, nem um recipiente fechado é suficiente. Na verdade, para você fazer uma boa fusão do ferro ao ponto de confeccionar uma espada, você tem que soprar também o ferro. Isso não era trivial de se descobrir, né? E simplesmente, na Idade do Bronze, possivelmente as pessoas, né, os metalúrgicos, né, os ferreiros, imaginavam que o ferro era impossível de ser fundido, né, de ser derretido. Mas veio uma época em que o homem foi capaz de derreter o ferro, né? Bom, primeiro nós vamos ver o seguinte: o ferro é muito mais abundante na natureza do que o cobre. Por que isso? Por que isso acontece? Isso acontece por causa da física nuclear, por incrível que pareça, né? Então, a física nuclear, ela prevê que alguns números de prótons e nêutrons dão maior estabilidade ao núcleo. Quando você tem maior estabilidade para o núcleo, você também tem, consequentemente, uma maior abundância daquele elemento correspondente, né? Então, o ferro, ele tem 26 prótons, e a soma de prótons e nêutrons dá 56. Então, ele tem 26 prótons e 30 nêutrons, né?
Então, esses números estão muito próximos de um número, que é o 28, que dá grande estabilidade para os núcleos, né? Então, os núcleos que têm número de prótons e número de nêutrons próximos de 28 são núcleos bastante estáveis, né? E o cobre, bom, ele tem dois fatores. Ele tem o número de prótons igual a 29, né? E aí o número de nêutrons seria 29 para 66 dá 34. Então 34 é muito diferente de um desses números, né? Porque aqui eu teria como um número mágico, né? Esse termo vamos dizer assim, uma permissividade poética, mas é assim mesmo que os físicos nucleares chamam esses números, mas sim, não tem nada de mágico, né? Simplesmente é um número de prótons ou de nêutrons que dá maior estabilidade ao núcleo. Então nós temos o número 28 e o número 50. Então o número 34, que seria o número de prótons do cobre, está muito diferente desse número, pelo menos está mais diferente do que no ferro. Além disso, ele tem um número ímpar de prótons, e quando o elemento ele tem um número ímpar de elementos no núcleo, isso dá menos estabilidade para o núcleo, né? Então, em função disso, o núcleo do cobre ele é menos estável do que o núcleo do ferro. Então, no processo de formação desses átomos no universo, probabilisticamente vai se formar mais átomos de ferro do que átomos de cobre, né? E como que esses elementos são formados? Da onde que vêm esses elementos, né? Então, bom, aqui tem alguns gráficos que mostram a abundância relativa dos elementos. Então, se você vê que o ferro ele está num pico aqui quanto maior o valor aqui, mais abundante na natureza, né? Então você vê que, por exemplo, o hidrogênio é o elemento mais abundante na natureza, o hélio o segundo mais abundante, o carbono, o oxigênio e o nitrogênio também são muito abundantes, né? E depois vai caindo conforme aumenta o número de prótons e nêutrons, aumenta o número atômico do elemento. Mas quando chega perto do ferro, aumenta de novo, né? Então o ferro, dentre os metais, que estão mais ou menos por aqui, o ferro é o mais abundante no universo, né? O níquel também é bastante abundante, né? Mas o cobre e o estanho não são tão abundantes assim, né? Então, aqui também é uma curva igualmente, né, da abundância dos elementos, só que está mostrado na forma de gráfico de barras. Bom, a gente poderia imaginar o seguinte, que os átomos que compõem as substâncias foram formadas no Big Bang, né? Então, existe a teoria do Big Bang, como as galáxias estão se afastando, pelo menos as medidas indicam que as galáxias estão se afastando, então no passado elas deveriam estar juntas, então vamos falar mais sobre isso, né? Mas isso deu origem à teoria de que o universo se originou de uma grande explosão que fez com que hoje em dia as galáxias estejam se afastando umas das outras, né? Porém, na grande explosão, no Big Bang, os elementos formados não são os elementos que nós temos na Terra hoje em dia, porque dos átomos formados, um pouquinho, frações de instantes depois do Big Bang, nós temos o hidrogênio, praticamente 75%, e o hélio, praticamente 25%. Então, o Big Bang formou basicamente hidrogênio e hélio. Formou traços muito tênues e quantidades muito tênues de lítio e berílio, né? Menos de 10 a menos 10, né? Ou seja, quantidades irrisórias de lítio e berílio comparado com a quantidade total de átomos. Então, basicamente, o Big Bang ele só, vamos dizer assim, criou os elementos de hidrogênio e hélio, átomos de hidrogênio e átomos de hélio. Só que o que acontece é que, com o tempo, os gases hidrogênio e hélio, eles se juntaram por atração gravitacional, formando as estrelas, né? As estrelas são grande concentração de hidrogênio e hélio. E o próprio peso das estrelas, vamos dizer assim, fez com que houvesse um processo de fusão nuclear, e esse processo de fusão nuclear é que deu origem aos outros elementos da tabela periódica.
quem quiser se aprofundar mais nisso, existe um outro vídeo nesse canal, que é como o Sol produz e emite radiação, que conta esse processo em mais detalhes, né? Mas, em termos práticos, né, o surgimento dos elementos da tabela periódica é um processo de fusão nuclear dentro das estrelas, né? Lembrando que o Sol é uma estrela. E as estrelas, na verdade, elas conseguem fundir elementos até o ferro, né? Para os elementos mais pesados, eles surgem quando as estrelas de primeira grandeza, que são as supernovas, explodem, e essa energia liberada na explosão dessas supernovas é que funde os elementos mais pesados que o ferro, como o urânio, por exemplo, e constituem os elementos da forma com que a gente tem na Terra hoje em dia, né? O fato da gente ter elementos mais pesados que o ferro na Terra indica que o sistema solar ele se originou da explosão de uma supernova, né? Então, existem alguns registros de supernovas na história da humanidade, né? Por exemplo, uma aconteceu, quer dizer, isso, para você ver isso visualmente, né, a olho nu, tem que ter acontecido numa distância relativamente próxima da Terra, ou seja, dentro da galáxia, né? Mas houve relatos, né, do ano de 185 por astrônomos chineses, né, do aparecimento de uma estrela no céu que ficou brilhante por 8 meses. Né? Então, também o processo da explosão de uma supernova dá origem a um processo de liberação de energia que dura meses. Né? E houve outros registros mais recentes, né, durante a Idade Média e Idade Moderna, que em 1054, 1572 e 1604. Então, digamos assim, algo que se repete dentro da natureza. Né? Então, nós temos estrelas hoje em dia que, segundo os astrônomos, pelas observações, são supernovas, né? Quer dizer, são estrelas muito massivas de primeira grandeza que um dia podem vir a explodir. Então, é possível, na vida de qualquer pessoa, que ela se depare com um evento desse tipo aí, né? Não se sabe quando que essas estrelas de primeira grandeza vão explodir. Pode ser amanhã, pode ser daqui um ano, pode ser daqui 100 anos, 1 milhão de anos, ou 1 bilhão, né? Ninguém sabe. Mas, só para dar um exemplo, uma estrela dessa magnitude é a estrela do meio das Três Marias, né? Que é a Unilã. Então, a Unilã, ela tem massa suficiente para um dia explodir como uma supernova, né? Então, esse processo de fusão que acontece tanto no interior das estrelas, no centro das estrelas, e na explosão das supernovas é que deram origem aos elementos da tabela periódica. E o que vai determinar a abundância desses elementos, ou seja, quais elementos que vão se formar mais do que outros, é a estabilidade nuclear, né? Então, aqueles que correspondem a números que dão mais estabilidade ao núcleo, então esses vão ser produzidos nesses eventos que são estatísticos, probabilísticos, né? De forma mais abundante. Então, isso explica por que o ferro é mais abundante do que o cobre ou o estanho, né? Bom, em algum momento, em torno do ano 1000 a.C., um pouco antes, talvez 1200 a.C., alguma civilização dominou a fusão do ferro, dominou a metalurgia do ferro, mais especificamente siderurgia, né? Então, siderurgia para manipular o ferro e o aço. Então, naturalmente, os exércitos dessa civilização que primeiro dominou essa tecnologia pôde ser equipado com armas muito mais eficientes do que os exércitos de bronze. E isso provocou, em torno do Mediterrâneo, né, que digamos assim, era a região mais desenvolvida da humanidade na época, e isso provocou digamos assim, uma tragédia em termos de destruição. Então, é lógico que as civilizações que dominaram o ferro, elas poderiam
tomar o território e as cidades de outras civilizações. Então isso, digamos assim, sempre é muito tentador, né, para qualquer império. O objetivo de qualquer império é se expandir e dominar os outros impérios. Então aquelas nações, ao dominar o ferro, invadiram as outras nações e provocaram grande destruição. Então esse mapa aqui, que foi um mapa extraído do Wikipedia, é, ele mostra a região em que isso aconteceu mais intensamente, né? Então aqui nós temos o mar Mediterrâneo, aqui está a Grécia, né? Aqui a atual Turquia, Troia ficava aqui, por exemplo, né? Aqui a ilha de Chipre, aqui o Egito, né? Os líbios e os egípcios. Aqui é a região onde hoje em dia é Israel, aí você tem a Síria, que é mais ou menos por aqui, e Babilônia e Mesopotâmia estava aqui, mais ou menos aqui. Aqui é a Arábia, né, hoje em dia. Aqui é a Babilônia, onde hoje em dia é o Iraque, né? Então, o que esse mapa mostra é, nessa época, né, vamos colocar aqui entre 1200 e o ano 1000 antes de Cristo, as cidades que foram totalmente destruídas. Então, aqui está um mapa de todas as grandes cidades da região. Algumas delas foram destruídas em função dessas guerras, digamos assim, alimentadas pelo domínio do ferro. E o que nós podemos ver com esse mapa é que a maioria das grandes cidades foi destruída, né? Então, aquelas que estão com esse símbolozinho que parece uma coroa, essas sobreviveram. E as que estão aqui com um símbolo de chamas, essas foram totalmente destruídas. Então, pelo que a gente vê, a maioria das grandes cidades existentes na época foi destruída. A estimativa dos historiadores é que metade da população nessa região, né, digamos assim, a parte oriental do Mediterrâneo, sucumbiu nessa época, né? Então você teve uma diminuição considerável do número de pessoas vivendo ali, né? Então cerca de metade delas morreu em função dessas guerras. Então, com isso, a gente pode ter uma ideia da dimensão, né, que um desenvolvimento científico e o impacto que um desenvolvimento científico, tecnológico, pode ter com relação à humanidade como um todo, né? Nós vamos ver diversos exemplos de acontecimentos desse tipo aí, né? Mas o fato é que o Aquiles não poderia se servir de armas feitas de ferro, muito menos de aço, né? Então, portanto, ele iria perder a batalha, né? Uma coisa que é muito importante nós considerarmos, e com isso nós fechamos esse vídeo, é que todos os grandes impérios do passado e até mesmo os atuais, eles têm algumas características que são fundamentais para a gente compreender a relação entre a ciência e a sociedade, né? Então, todo grande império, ele tem domínio sobre algum material, né, que vai contribuir para que ele se mantenha como um grande império. Ele também vai ter que ter um domínio sobre alguma fonte de energia que também o assegure como um império estável, vamos dizer assim, né? E ele tem uma economia que é baseado em algum princípio básico, né? Então, vamos pegar aqui algumas grandes civilizações que houveram no passado. Então, por exemplo, a civilização egípcia, que assim, foi dominante entre 3100 e 1000 a.C., né? Então, os egípcios, eles dominavam a fusão do ouro e do bronze, né? Então foi uma civilização que, digamos assim, floresceu e foi grande na Idade do Bronze, né? A sua principal fonte de energia era o trabalho escravo, e a economia se baseava na agricultura, né? Já o Império Romano, aqui você tem uma civilização da época da Idade do Bronze e aqui da época da Idade do Ferro. Então os romanos dominavam a siderurgia, né, a capacidade de manipular o ferro, mas ainda se baseava no trabalho escravo e na agricultura, né? Mas isso é muito necessário
para você explicar a estabilidade de um império durante um certo tempo, né? Já, agora pegamos aqui na Idade Média, entre 400 e 1000, um pouco antes de 1400 depois de Cristo, nós tivemos os impérios Hun e Mongol. Os mongóis, por exemplo, construíram o segundo maior império em termos de extensão territorial nesse período, né? Então eles dominavam o ferro, né? Uma nação da Idade Média, né? Mas era uma sociedade que não se baseava no trabalho escravo, mas no trabalho humano de cada um, né? E a sua economia estava baseada na pilhagem, né? Ou seja, eles não tinham uma agricultura estabelecida, eram povos com tradição nômade e digamos assim, o Império Mongol se tornou um grande império porque ele conseguiu pilhar outros impérios, né? Então, também nós vamos ver que isso aconteceu em função de um desenvolvimento científico que foi o aperfeiçoamento do arco e flecha e da cavalaria, né? Então, eles eram exímios cavaleiros e eles conseguiam derrotar os exércitos inimigos nas batalhas porque os seus cavaleiros conseguiam empunhar os seus arcos, que eram menores e feitos de uma técnica especial, que era mais precisa, baseada em chifres de carneiro. Então, os seus arqueiros atiravam enquanto as quatro patas do cavalo estivessem fora do chão, né? E isso dava uma grande precisão, então eles matavam seus inimigos muito antes do que o tempo necessário para o inimigo se aproximar deles, né? Outro grande exemplo, né, de império foi o Reino Unido, né? Foi o maior império até hoje em termos de extensão territorial, né? Então ele existiu como a maior nação do mundo desde 1588 até 1945, né? Então nós vamos ver ao longo desse curso, dos próximos vídeos, o porquê essas datas são tão específicas, né? Então aconteceu alguma coisa em 1588 que envolve ciência e aconteceu uma coisa em 1945, né? Que é mais óbvio, né? A Segunda Guerra Mundial, que levou ao fim do Reino Unido como o maior império do mundo, né? Mas o Reino Unido ele já tem um domínio não mais sobre, vamos dizer assim, produtos naturais brutos, né? Mas sobre a indústria, sobre o comércio. Então, digamos assim, isso leva uma base da economia diferente, que é a economia da indústria, né? Então, isso o Reino Unido conseguiu dominar, mesmo no século XVI ainda, né? Em que a indústria se baseava, por exemplo, em você pegar o açúcar bruto do Brasil, transformar em cubinhos de açúcar e colocar dentro de embalagens muito bonitas, depois de vender esse produto aí, né? E a grande fonte de energia do Reino Unido foi a produção de carvão, que, lógico, demanda muito trabalho humano, né? Mas as indústrias eram, digamos assim, fomentadas, né? Elas funcionavam com base na queima do carvão. Até hoje é um elemento muito importante dentro da matriz energética da Inglaterra, né? Do Reino Unido. E depois o Reino Unido, né, assumiu como o grande império mundial os Estados Unidos, né, desde 1945. Depois a gente explica por que consideramos essa data, a data de transição e a ascensão dos Estados Unidos como a maior nação do mundo, embora antes disso já tivesse uma economia que talvez já tivesse sobrepujado o Reino Unido, né? Mas é um império que se assenta sobre a produção de alta tecnologia, né? Então, hoje em dia, de acordo com vários pensadores, dentre eles o John Galbraith, né, o Prêmio Nobel de Economia, que a economia americana se assenta sobre a indústria bélica e aeroespacial, né? E a fonte principal de energia agora, né, depois da Segunda Guerra Mundial, é o petróleo, né? Então, até hoje, o petróleo é a base energética das nações, né? E aqui, como falei, né,
que é a economia baseada na indústria bélica e aeroespacial. Então, colocamos aqui esse quadro para, vamos dizer assim, uma reflexão em torno da evolução dos domínios, né? Quais são as matérias-primas, qual que é a principal fonte de energia e qual que é a base da economia das nações. Então, como que isso evoluiu ao longo do tempo, né? Mas os detalhes dessa evolução e outros exemplos da relação da mudança da sociedade com mudança na ciência, nós vamos ver nos próximos vídeos.